Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um J ao Quadrado. Como sempre, esta semana temos os nossos convidados habituais. Aqui ao meu lado tenho o Jorge Queiroz. Boa noite, Jorge. E novamente Joaquim Jorge na nossa presença. Na semana passada ele não pôde estar. Foi verdade. E, portanto, culpa nossa dos dois, dividida pelos dois. Absolutamente imperdoável. Portanto, inaceitável. Aqui eu fica... acho, porque tu, quando não vens, eu falo sempre em ti. O italiano, o aliens, o invisível, falo para ti, se ele cá estivesse, não me responde. Pronto, mas hoje já pedimos as desculpas e já resolvemos aqui esta questão. Bom, nós hoje temos então alguns temas em cima da mesa, bastante interessantes, e eu sei que, entretanto, também nos chegou aqui à nossa mesa algumas questões bastante pertinentes que foram deixadas no blog Clube dos Pensadores. Uma das questões que chegou ao blog, Joaquim, é precisamente, e ainda relativa à crise política, e tem a ver com o discurso do Cavaco Silva, que diz que, como interpreta o discurso do Cavaco Silva na sua tomada de posse, e se acha que este discurso revoltou o PS. É uma das questões que chegou. Eu vou ser breve, porque já eu tenho muitas perguntas. Espero que também sejas breve. Não, o que eu acho é que o Cavaco Silva cometeu um lapso, é fora de destempo. Se queria, este discurso era para demitir um governo. Portanto, palavreado, retórica e não ter consequências, esta conversa já devia ter tido há muito tempo e tinha demitido o governo. Portanto, nós agora, por causa dele, estamos nas mãos do Sócrates. Porque o Sócrates não brinca em serviço, percebe? Nós tínhamos falado sobre este tema já na semana passada e tínhamos, inclusive, chegado à conclusão de que tinha sido um discurso um bocadinho até, tinha decepcionado de forma geral Foi, como ele diz bem, foi um discurso perfeitamente fora de tempo e que só deu a mão a Sócrates. Exatamente. E depois vi no Facebook desmentir aquilo que tinha dito, quer dizer... Está escrito. Está escrito. O que ele disse está escrito. Outra questão que temos também e que nos chegou das pessoas que visitam o blog é uma questão bastante pertinente que diz como ficará agora a relação entre o Governo e o Presidente da República, não é? Então, ela já estava inquinada. Isto não é... Portanto, o problema quando foi as presidenciais... Repara, a relação entre o Sócrates e o Cavaco nunca existiu. Eles cumprimentam-se e sorriem para as câmaras. Nunca existiu. O Sócrates adorava ter o poder todo. Vem de uma maioria absoluta. Eu acho que o Cavaco sempre tentou contrapor, mas como o Cavaco tem um trauma. Foi o que Mário Soares lhe fez quando ele era Primeiro-Ministro. Eu acho. O Cavaco nunca vai deitar abaixo o governo. E, portanto, aquela relação não existiu. Mas nas presidenciais, como o Cavaco também é inteligente e percebeu que o Sócrates mandou uma lei porque foi o defensor Moura e outros dizer mal da vida dele e que foram vasculhados e que algumas coisas são verdade, goste ele ou não, que não é tão impoluto como diz, e portanto o Cavaco não perdoa e o Sócrates também não lhe perdoa esse discurso e essa posição. Mas, por exemplo, Joaquim, neste momento em que estamos numa crise política bastante grave, o Cavaco está um bocadinho silencioso, ele não se manifesta muito sobre o que está a acontecer. Também não é preciso, ele não tem nada que dizer, ele nunca fará com que caia o governo. Alguém vai provocar isso, ele está à espera. O problema é que eu até escrevi aqui, eu acho que o ambiente é pestilento, mistífico, quer dizer, isto é horroroso. Eu não há comentário. Jorge, mas partilha desta opinião. Acha que o Cavaco está demasiado silencioso nesta crise política que estamos a viver? É o político que está há mais anos no poder e nos últimos anos só tem feito as neiras. O discurso não faz qualquer sentido. Aliás, eu acho que o discurso só existe aquele discurso porque ele não tem qualquer relação com Sócrates, como ele dizia bem, não tem qualquer relação com Sócrates. Mas é um discurso que não deu uma ajuda ao Sócrates e vai permitir. E fez com que Sócrates pusesse todo o país pendurado nele. E tirou o tapete com o que fez. O Sócrates tirou o tapete ao Governo, tirou o tapete à Assembleia da República e ao Eu tenho notado que as pessoas acham que o Cavaco Silva deveria estar mais ativo nesta problemática. Mas como é que se pode obrigar uma pessoa a ser uma coisa que não é? Claro. Ele é um verdadeiro corta-fitas. Claro. Porque se há culpado nesta situação, não vê que nós vamos em andamento. Eu até costumo dizer, nós vamos em velocidade de piloto contra uma parede ou contra o abismo. Claro. Não há freio para travar isto. Há manifestações. O que é que adianta isso? Com todo respeito, porque eu gostaria de falar nisso. Consequências, zero.
Desculpe lá, quer dizer, as pessoas vieram para a rua porquê? Vieram para a rua uma manifestação de quê? De jovens? Mentira. Mentira, de toda a gente. Aquela manifestação foi geral e contra o governo. Foi um alerta, alguém ligou, alguém fala na manifestação, desculpa, as pessoas falam atualmente, não há mais nada em que falar, é até segunda-feira. Se o PEC é aprovado ou não, não é, portanto vamos ter eleições em junho, em princípio. Se obrigarem o Pedro Passos Coelho a assinar, provavelmente ele cederá, acabou politicamente, se não houver eleições antecipadas. Percebe? Eu acho que o PEC 4 não pode ser aprovado. Não, sabes porquê é que eu acho que pode? Eu vou-te explicar, é como na Irlanda. Há um acordo com a Europa que nós nunca sabemos. Tens razão, as negociações e a ajuda já chegou há muito tempo a soluços. É assim, medidas de austeridade. PEC aprovado em troca de eleições antecipadas. Imposição da comunidade e da senhora Merkel. Percebes o que eu digo? Eles acham que eles vão provocar eleições? Que eles vão condicionar as eleições? Não, pode haver, assim não perdem a face. Mas nem um nem outro. Um tem o PEC aprovado e o outro e depois há eleições antecipadas. Mas não pode. Joaquim, mas acha então... Aí na Irlanda isso aconteceu. Joaquim, então acha então que o PSD, aquilo que ele diz que não vai aprovar de maneira nenhuma o PEC, não vai acontecer? Não, porque hoje o Pereira da Silva veio dizer, porque é preciso que se diga que este governo não é assim tão mau. Tem 2 ou 3 estrelas cintilantes, que é o Teixeira dos Santos e o Pereira da Silva, que eu costumo chamar o ponto, sabe como é no teatro? Que passa ao lado e diz ao Sócrates, falha-lhes os discursos, que ele pode fazer tudo. E aquele homem veio hoje dizer que tudo é negociável. Veja bem, o PEC, estas novas medidas de austeridade são negociáveis, mas a bola está do lado do PSD. Veja bem, e o PSD não deveria ter tido aquele discurso em Viana de dizer não. Vai voltar a dizer não e se calhar vai ser nim. Lembras-te do PEC 3 e 2? Sim. Porque este PEC não é o 4. Isto é um novo PEC para 2012, 2013. E o Pedro Passos Coelho já devia saber disso. Se o Pedro Passos Coelho for lá, tem que fazer esse PEC. É isto que o Sócrates vai dizer aos portugueses. E o Sócrates vai dizer outra coisa que a mim me aterrorizou como funcionário público. Que é, funcionários despedidos, se vier o FMI, fico sem o 13º e 14º mês. Não leva mal. Não sou burro nenhum. Entre isso e o que tenho, prefiro o que tenho, que não é nada. Claro. Entre 0 e menos 0, prefiro 0. Mas então, Joaquim, estamos perante um jogo político. Claro, estamos a jogar política da mais pura, ao nível de Mário Soares, do melhor que há. Sabe qual é o problema? O que me cheira nesta coisa da política é que nós, estas manifestações e tudo, parece que estamos no 25 de Abril. Desculpe. Eles disseram na manifestação que isto era quase um novo 25 de Abril. Homens da luta, de Olinda, tudo na rua, com uma... O quê? Repare, não é isso. Nós temos... Eu acho que o Sócrates deveria ser passado. Nós deveríamos não fazer marcha atrás, andar para a frente. Então, muito bem-vindos à segunda parte do J ao Quadrado. Vamos então retomar o tema que estava a ser debatido em mesa, que era precisamente sobre a questão da ideia do Joaquim Jorge, que penso que é bem intencionada, mas que não passa daí, de que os privados também deviam contribuir para Claro. Podem contribuir, mas não podem contribuir por imposição do governo. Não estou a dizer isso. Portanto, no dia... Posso acabar? No dia em que o governo sequer tentasse, legislar sobre o que eu faço na minha empresa em termos de... O governo, numa sociedade democrática normal, qualquer que seja o seu governo, pode lançar impostos sobre o que eu faço, pode aumentar os impostos, ou diminuir os impostos. Isso, tu eras a primeira pessoa a contribuir para isso. Eu contribuo voluntariamente. Agora, não por imposição do governo. Era só isso. Vamos ver se a gente se entende. Mas então, quantos países há aqui? Não há 2. Não, é que o problema é que o Sócrates criou este dilema que é privado e público, professores e pais e alunos, velhos e novos, reformados e pensionistas e trabalhadoras, saudáveis e não saudáveis, eu e tu. Por isso é que ele vai embora. Vamos então terminar o J ao Quadrado desta semana. Nós esperamos por vocês para a semana, se Deus quiser. Até lá.